cada canto desse mundo, Pai. Vai salvando, vai curando, vai libertando. Porque só o Senhor, meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos, advogado dos advogados. Só o Senhor que pode. Pai, nós só cremos e o Senhor faz a obra. Assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor João? Amém, amém, glória a Deus, né? Temos que clamar a Deus todo o tempo. Clamar ao Senhor nos dias bons e nos dias ruins. Porque a presença de Deus na minha e na sua vida é algo mais rico que existe no universo para com a minha vida. Porque se eu não tiver Deus, se Ele não estiver comigo, se Ele não for na minha frente, nada eu posso fazer. Você vai entender que José, ali no cárcere, ele foi levado ao cárcere. E foi necessário José chegar ao cárcere. Porque a história de José, ela é baseada em sofrimento. O homem foi levado ao cárcere porque simplesmente uma boneca quis agarrar o rapaz. E ele fugiu. Ele fugiu dela, mas correu para o pátio. Quem busca a verdade, quem quer a verdade, aparece. Ele poderia ter corrido para outro lugar, mas não, ele foi para o pátio, para que todo mundo pudesse ver como que ele estava. Mas aquela boneca, aquela mulher, ela falou que ele tentou agarrar. Satanás é verdadeiramente um mentiroso. Ele é um mentiroso. Eu me lembro, quando eu não era evangélico, nem conhecia, ouvia falar. Eu estava com a equipe trabalhando numa serra. E quando chegou uma pessoa e falou: Joel, o senhor ensina as pessoas. Eu falei: sempre ensinei as pessoas a ter profissão. E esse aí, não vou citar o nome da pessoa, claro. Esse aí é mais um que eu estou ensinando. Só que eu falei assim: nem o Satanás pode me parar. E se ele vier, eu brigo com ele. Olha só que criancice minha. Eu fui tentar brigar com Satanás e não tinha Deus. Tá? O que aconteceu, pastor? Olha o que eu vou dizer para você. Em seguida, eu perdi meu dedo. Foi cortado ao meio meu dedo. E segundo, morreu a pessoa o qual eu estava ensinando lá no trabalho. Terceiro, é muita guerra. Não se enfrenta o inimigo com as suas mãos, pessoal. Não enfrenta o inimigo com as suas mãos. Você não tem poder para enfrentar o inimigo. E eu vindo para a minha casa toda sexta-feira, e ao lado da minha casa havia um bate-cum. Um bate-cum lá, sexta-feira, hein? Eu chegava lá chateado, cansado, e pedia querendo dormir, aquele bate-cum até tarde. Aí eu entrei lá dentro para querer acabar. Olha só como o Joel, quando não tinha Jesus na vida, era doido, era maluco. Entrei várias vezes dentro daquele bate-cum, para não citar a situação, porque tudo hoje é motivo de processo. E chegou lá e me deram um remédio, me deram um café, uma água, e aquilo ali foi a minha queda. Assim, o inimigo achou que seria a minha queda, né? O que eu vou contar para vocês aqui, querido,
Eu tenho tudo para não estar vivo aqui, tá? Fazendo a programação. Eu tenho tudo para não estar vivo. E aí começou os... Jesus. Começou a sair o povo daquele lugar porque eu reclamava muito, entrava lá dentro. E uma certa feita eu cheguei já meio chapado, vou falar real, porque o homem de Deus tem que falar a verdade sempre. Eu não conhecia Jesus. Entrei mais uma vez e falei, eu quero dormir. Aí me deram outra água de novo, eu fui dormir. No dia seguinte, aquela pessoa foi lá pro meu portão, cruzou o braço. Cruzou o braço, eu saí com o meu carro e os meus dias depois daquele dia foi totalmente desprezível. Eu comecei a sofrer coisas, consequências daquilo. Aí eu comecei a não ter paz dentro da minha casa. Era briga na hora de dormir, era briga na hora do café, era briga na hora do almoço, era briga na hora do lanche. Eu, para não ter briga em casa, eu saía para conversar com as pessoas na rua, era briga na rua. Voltava de novo para casa, briga. Eu falei, Deus, eu já não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais. Só que eu fui fraco. Ao mesmo tempo, foi uma decisão ao qual Deus entrou. Foi quando eu tentei um suicídio. Tudo isso porque eu queria, não. Eu tentei enfrentar o inimigo com as minhas mãos. Nós não podemos enfrentar inimigos com as nossas mãos, não, querido. Nós temos é que buscar Deus. Buscar Deus dentro da diversidade. Eu falei que por tentar parar um bate-cum, eu sofri consequência de morte. A minha vida, eu sendo um consultor de obra com equipe, eu não tinha dinheiro para nada. E aí eu falei, não, eu não quero mais isso para mim. Só que eu comecei a ver a morte. Eu comecei... entrou no meu coração que eu tinha que morrer, tinha que suicidar. Comecei a perder todas as coisas que eu tinha. Mas só não perdi a minha dignidade. E hoje, esse Satanás que tentou me destruir vai ter que me suportar. Porque Deus me resgatou de um lamaçal de lodo de pecado. E quem luta por mim é o nosso Criador do céu e da terra. Estamos no ar, 12 profetas, 12 promessas, 12 unções, 12 orações e 12 palavras. Vamos para o louvor nesta noite com os jovens abençoados. Vamos começar hoje pelo Creito. Creito, você está aí, Creito? Fala comigo, Creito. Creito? Tá com dificuldade por aí, Creito? Abel? Cadê os jovens, Abel? Estão aqui, pai. Chama os abençoados para louvar a Deus. Amém. Oh, glória. Saudando de você, Pai do Senhor. Amém. Está escrevendo a sua Ai, história. meu Deus. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. O que será que Ele está escrevendo agora? Será um dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino
hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Verdadeiramente vocês prepararam um louvor para exaltar o nome de Senhor Jesus na minha vida. Só Ele que tem a hora e a verdade. Cleito, sua internet está falhando, Cleito. Não vou poder dar oportunidade a você agora não, mas deixa aí que quando afirmar eu te chamo, tá bom? Mais uma vez eu quero aqui chamar a sua atenção, querido. 12 profetas são verdadeiramente esse povo que se encontra aqui. Esse povo corajoso. Povo que não tem tempo ruim. Daqui a pouco vai voltar o Cleito. A internet dele acabou, mas ele vai voltar. Sabe por que isso? Porque ele, nós, vocês, nós temos compromisso com Deus. E nós sabemos que quando nós falamos alguma coisa da parte de Deus, ele já tem a resposta já em segundo. Eu falei da minha trajetória aqui para até aqui chegar. Aí Deus já pega, já usa esse casal de jovens abençoado e falou que Deus está confirmando a minha vitória. Eu creio, é promessa de Deus. Todos nós temos uma promessa. Se ainda não aconteceu, Deus está dizendo que está pronta para vocês. Amém? Vamos ouvir agora, querido. Nós temos aqui a missionária Edneia, temos aqui a irmã Risalva e temos aqui a diaconisa Rosângela. Eu vou fazer o seguinte, querido. Nós precisamos de ouvir Deus falar. Nós precisamos, vocês ouvintes também precisam ouvir Deus falar. E nós vamos aqui usar... Tem mais, tem 4 preleitoras hoje aqui. Tudo varoa com muita fé.
Nós temos 4 preleitoras, vamos usar 10 minutos de cada uma. Quando eu falo cada uma, é a irmã Dinéia, é a irmã Risalva, a irmã Rosângela, a irmã Quitéria. Eu quero começar hoje com a irmã Quitéria. 10 minutinhos, vou marcar no relógio aqui para não dar muito tempo. Amor, irmã Quitéria. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. E eu vou estar deixando a palavra aqui do Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 24, e fala sobre os sinais da segunda vinda. Ora, daqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, aqui está, né, a palavra do Senhor falando sobre os sinais da segunda vinda. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele vai voltar, né? Assim como ele veio aqui na terra, ele nasceu, né? Como ele foi gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria, ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu para o céu. Nós sabemos que ele vai voltar. E aqui a palavra do Senhor diz que naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então, nós vemos que aqui a palavra do Senhor fala sobre os sinais que há de acontecer na segunda vinda do Senhor. E então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Sabemos que esse dia, ele vai chegar, né? O dia em que Jesus, ele vai raiar nas nuvens. O dia em que ele vai arrebatar o seu povo, né? E esse dia vai acontecer e será um privilégio para aqueles que estiverem preparados para se encontrar com o Senhor Jesus. Pois esse dia vai ser dia de alegria para aqueles que estiverem preparados, mas vai ser também dia de tristeza para aqueles que não estiverem preparados. Então, eu quero dizer ao prezado amigo que está ouvindo a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor fala que não sabemos o dia e nem a hora em que vai acontecer. Só sabemos que Jesus Cristo ele vai voltar, que devemos estar preparados. Então, nesta noite, eu quero te dizer, prepara-te, porque a qualquer momento Jesus Cristo ele vai voltar. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não deu um passo para Ele, dê um passo para o Senhor Jesus, pois Ele está aqui esperando de braços abertos. E a qualquer momento vai acontecer e Ele vai raiar nas nuvens para encontrar com o seu povo. E que você possa se preparar para este grande dia, pois só vai se encontrar com Jesus aquele que estiver preparado, aquele que renunciar ao mundo, aquele que muitas das vezes passou por tribulação, e passou por lutas, por dificuldade aqui na terra, mas esse
terá um galardão lá no céu. Esse vai ter direito, né, vai ter direito a estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vencer. A palavra do Senhor diz que é aquele que vencer. O que vencer, ele receberá a coroa da vida. Aquele que vencer. Então, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos neste mundo, mas neste mundo nós não somos. Sabemos que tudo aqui é passageiro, que tudo passa. Mas sabemos também que existe um lindo céu, que existem coisas lindas preparadas para os fiéis, para aquele que venceu o mundo, para aquele que enfrentou obstáculos, que mesmo aqui no mundo renunciou várias coisas por amor de Jesus Cristo. Pois devemos renunciar o mundo, renunciar aquilo que Deus não se agrada, para estar se fazendo a sua vontade, para neste grande dia que Jesus raiar na nuvem, estar preparado para subir com ele. Esse dia vai ser lindo, esse dia vai ser maravilhoso. E você, meu prezado amigo, pode também entregar sua vida ao Senhor Jesus, e você pode também se preparar para este grande dia, pois a palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há esperança. Pois enquanto você tem vida, o Senhor ele está te chamando, pois sabemos que nós temos um fôlego de vida, esse fôlego de vida que o Senhor Jesus, né, que Deus ele nos deu, um fôlego de vida. Esse fôlego de vida ele nos deu para nós adorarmos. Mas sabemos que também um dia ele vai requerer de cada um de nós, né? Assim como ele nos deu esse fôlego de vida, um dia ele vai requerer, né? Então, que você possa entregar a sua vida para ele, porque ele está de braços abertos e esperando, e que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. O Senhor ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Então você precisa se entregar a ele, você precisa dar um passo para o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, confessar com a sua boca, dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo. Pois a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você, muitas das vezes, pode pensar, mas eu já fiz tanta coisa de errado, Deus não vai me perdoar. Pois Deus, ele é aquele que está pronto a perdoar. Se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender daquilo que você fez e deixar, o Senhor, ele vai te alcançar. Pois a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E você pode alcançar a misericórdia do Senhor nesta noite, porque o Senhor está te contemplando, mas depende de você, pois o Senhor ele nos deu um livre-arbítrio para escolhermos se queremos viver com Cristo ou se queremos viver sem Cristo, pois sabemos que com Jesus Cristo é bem melhor. O mundo muitas das vezes tem coisas a oferecer que parece ser boa, né, aos nossos olhos, mas no final a Bíblia diz que é morte. No final é a morte eterna, né? Então o mundo oferece algo passageiro, alegria momentânea, mas Jesus Cristo ele tem uma alegria verdadeira, ele tem a alegria eterna para te dar. Então que você pare e pense no que Jesus passou por nós, no sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele sofreu, ele morreu, entregou a sua vida, derramou a sua última gota de sangue por amor a nós. E hoje nós estamos aqui adorando a ele, exaltando a ele, dizendo que um dia ele vai voltar, porque ele pagou um preço de sangue. Ele nos deu a oportunidade de hoje nós estar engrandecendo o seu santo nome. E que você possa também, meu prezado amigo, fazer parte desse povo. Um povo que, mesmo enfrentando dificuldades, enfrentando tribulação, mas que não desiste de estar na presença do Senhor. E que você possa também querer, né,
fazer parte dessa fileira, essa fileira que está andando para o céu. E o Senhor, Ele lhe abençoe, que o Senhor lhe dê a oportunidade de você conhecer a Ele. Mas você precisa abrir o seu coração para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele já fez por você aquilo que Ele não merecia. Ele pagou um alto preço, Ele não merecia. Mas por amor a nós, por amor à humanidade, o Senhor, Ele fez. E que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, nessa caminhada, nesta luta, nesta jornada, prosseguirmos em frente, porque a qualquer momento o Senhor Ele vai voltar para levar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, né? Glória a Deus, maravilha. Irmã Ana Lúcia está aí nos ouvindo no YouTube, né? Deus abençoe a tua vida, irmã Ana Lúcia. Diácono Gilberto, fazer a oração, em seguida nós vamos ouvir a nossa irmã Rosângela, 10 minutos, amém, irmã? Diácono. Amém. Salto meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Senhor, entre em oração, Senhor, te pedindo sabedoria, te entregando sua filha nas suas mãos, Pai. Que o Senhor continue usando ela, Pai, dando sabedoria, dando ousadia na sua palavra. Pai, continue usando sua filha, sua serva, que eu te peço, Pai. Pai, também entrego essa rádio nas suas mãos, Pai. Entrego esse site nas suas mãos, Senhor. Senhor, esse site não é nosso, esse site é do Senhor. Também entrego a vida do pastor nas suas mãos, Pai. Entrego todos meus irmãos nas suas mãos. Ah, Senhor, continua usando sua filha, Pai. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Já condiz a Rosângela, 10 minutinhos, amém? Amém. Paz seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Queria deixar uma palavra para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor Jesus me deu. Eu estava lá na igreja adorando ao Senhor Jesus. E Ele me deu essa palavra que se encontra no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 43. Aleluia. Versículo 11 em diante, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, né? A palavra do Senhor diz para mim e para você que não há deuses estranhos, aleluia, no nosso meio, porque o nosso Deus, ele é o único Deus que opera no meio de nós. Ele é o único Deus, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiro e fiel em nossas vidas. E que quando ele quer agir, amados, louvado seja o nome do Senhor, pode se levantar quem for, aleluias. Pode se levantar com quem for contra a minha vida, contra a sua vida, aleluias. Mas não vai prosperar, porque operando o Senhor, quem vai impedir, amados? Quem vai impedir o trabalhar do nosso Deus na minha vida? Quem vai impedir o trabalhar do nosso Deus na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai impedir, aleluias, o operar do nosso Deus, aleluias, na minha e na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus, ele tem o controle de tudo e de todos nas mãos dele, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se entristeça, aleluias.
Não pense, louvado seja o nome do Senhor, que está tudo acabado por algum plano, por algum propósito, louvado seja o nome do Senhor, que você tem no seu coração, mas que pela dificuldade, pela situação difícil, louvado seja o nome do Senhor, você acha que ele não vai conseguir, você acha que não vai ser realizado, aleluias. Não se desespere, aleluias. Não se entregue às palavras negativas, porque o nosso Deus diz para mim e para você nesta noite, operando ele, quem vai impedir, aleluias, o agir do nosso Deus em nossas vidas? Porque quando o nosso Deus ele quer fazer, amados, ninguém pode interferir, ninguém pode atrapalhar os planos que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Ninguém pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus, interromper, amados, aleluias. Ninguém pode interromper, ninguém pode matar, aleluias, os sonhos, os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Ainda que o inimigo ele tente, amados, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, para querer atrapalhar os projetos do Senhor, para atrapalhar os planos do Senhor na sua vida, mas não prosperará. Porque, aleluia, controle, quem está no comando, louvado seja o nome do Senhor. E quem vai interferir? Quem vai impedir, aleluia, os planos do Senhor em nossas vidas? Ninguém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus ele está no controle, ele está no comando, quando você deixa o Senhor estar no comando da sua vida, aleluia, ele resolve tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você veja, aleluia, que é um detalhe muito difícil de ser resolvido, mas para nosso Deus nada é impossível. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, aleluia, que para Deus nada é impossível. Que podem se levantar quem for, mas não prosperará, aleluia, contra a minha vida, contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque também o livro de Isaías nos diz, aleluias, que toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a tua vida, aleluias, ela não prosperará, amados. Porque, louvado seja o nome do Senhor, porque cuidando da minha vida está o Deus Todo-Poderoso. Cuidando da sua vida, amado, está o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidando da sua vida, querido ouvinte, aleluias, você que está nos ouvindo nesta noite, glória seja dada o nome do nosso Deus. Você que parou, aleluia, que deixou de fazer algo que você estava fazendo nesta noite, para ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, para entrar nesta programação, querido ouvinte, e ouvir o que o Senhor Jesus queria falar para você nesta noite. Que agindo o Senhor, amados, quem vai impedir? Operando o Senhor, quem vai impedir, querido ouvinte, o trabalhar do nosso Deus na sua vida? Nada nem ninguém, amados, pode impedir o trabalhar do Senhor na minha e na tua vida. Por quê? Porque você já entregou, aleluia, todos os problemas, todas as dificuldades, aleluia, todas as situações difíceis, você já entregou nas mãos do Senhor. Então o Senhor ele age, então o Senhor ele resolve, louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus ele entra com providência, porque eu acabei de ler aqui, amados, no livro de Isaías, que não há outro Deus em nosso meio, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Como diz aqui, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então não há, irmãos, aleluias, não há outro Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E fora do nosso Deus não há Salvador, irmãos, na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus único, aleluias. Ele é o Deus único, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluias. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus, louvado seja o nome do Senhor, que derruba todas as muralhas, aleluias, que derruba todas as dificuldades, que derruba todos os problemas e te dá a vitória, e te entrega a bênção, louvado seja o nome do Senhor. Ah, diaconisa Rosângela, você está falando assim, que Deus entrega a bênção, porque você não sabe a situação que eu já enfrentei para eu estar aqui hoje. Você não sabe a situação que eu tenho enfrentado para estar aqui nesta rádio, para estar aqui nesta programação. Talvez, meu querido, realmente, talvez não, corrigindo, ou melhor, realmente eu não sei, realmente eu não conheço, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você enfrentou, o que você, aleluia,
superou, aleluia, para estar nessa rádio, nessa programação. Mas de uma coisa eu tenho certeza, louvado seja o nome do Senhor, que você serve a um Deus que é todo poderoso, que você serve a um Deus que tem te guardado, que tem te protegido, aleluia, que tem te tirado por cima, e nos mesmos detalhes você vê o agir do Senhor. Nos pequenos detalhes, amado, aleluia, você vê a mão do Senhor operando, louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos, aleluia, de dificuldade, no momento mais difícil que você passa, você vê, você observa, você contempla aquilo que Deus, Ele continua fazendo por você, a ponto de você ficar maravilhado, a ponto de você ficar maravilhada, louvado seja o nome do Senhor, com as bênçãos, com as coisas que Deus Ele tem feito em sua vida, a ponto de você chegar, conversar com Ele e dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu passei por uma situação a qual eu achei que eu não iria conseguir, aleluia. Mas aí é onde o Senhor chega para você e diz, meu filho, operando eu, que vai impedir, minha filha, operando eu, que vai impedir o meu agir na tua vida, porque foi eu que te chamei, foi eu que te capacitei e continuo te capacitando para que você faça o meu querer e a minha vontade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, amado, tão minha amada, louvado seja o nome do nosso Deus. Não desista. Continua firme, continua perseverando. Eu sei que não é fácil, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil continuar firme, não é de forma alguma. É uma luta constante, dia após dia, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos permanecer fazendo aquilo que o Senhor Jesus quer que eu e você venhamos fazer. Então, operando o Senhor, e vai impedir, amados, o agir dele na minha e na tua vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória! Negócio é forte, né? Negócio é muito forte. Operando Deus, quem impedirá? Satanás perdeu mais uma hoje. Glória a Deus. Querido, vamos ouvir agora a nossa irmã Rizal. Irmã Rizal, a senhora tem 10 minutinhos para adorar a Deus. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Eita, que é da palavra. Aí vou cantar aqui um pouquinho. O culto hoje está sendo maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. Glória. O culto hoje está sendo maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Glória a Deus, derrama, Senhor, o poder do Senhor Jesus, a tua misericórdia, Deus. Eita, Deus maravilhoso. Vou deixar aqui a palavra, assim, quando é no livro de Mateus, uma palavra bem conhecida, que é no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, para a meditação da igreja dos filhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, respondeu ao vento e ao mar, e fez grande bonança. E maravilhando-se os homens, dizendo, que é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Os discípulos convivendo ainda com Jesus. Ainda pergunta, que homem é esse? Será que ele não sabia que homem era aquele, que era Jesus? Jesus que nos criou, que tudo faz, que tudo pode?
Naquele momento, ali foi permitido pelo Senhor que fez aquela tempestade, para ver até onde estava a fé daqueles homens. Mas a fé deles ainda era pouca, porque temeram, ainda teve Jesus ali no barco, e eles temeram ainda para acordar Jesus. Será que ele estava vendo? Estava sim, mas ele só estava esperando. Mas foi bom porque eles foram acordar Jesus, chamou por ele, para ele vir salvar. Quem sabia que ele já estava salvo, que Jesus ali dentro não ia acontecer nada. É comigo e com vocês, quando Jesus está no barco, podemos confiar que nada de ruim acontece conosco. Jesus nos salva de tudo, Jesus nos tira de tudo. Todas as coisas ruins Jesus nos tira, até que ele nos tira por alto. Porque somos filhos dele, somos criatura dele, somos criados por ele. Porque nós temos reverência ao Todo-Poderoso. Então temos de confiar no nosso Senhor Jesus todo o tempo. Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele não precisa de nós, e se nós precisamos dele, e muito. Então, ninguém vai ter vitória sem passar por tempestade. Nós temos primeiro de enfrentar uma tempestade para poder ter vitória. Quando a tempestade é pequena, a vitória é pequena. Quando a tempestade é grande, a vitória é grande. Irmãos, pode ter certeza, quando o crente está passando por dificuldade, seja ela qual for, pode ter a certeza que nós temos uma vitória vindo por trás, porque Jesus faz isso. Eu sou a fonte viva para dizer isso. Já passei muita tempestade, mas nem lembro da vitória que vou ter. De repente eu tenho uma vitória. Já tive uma essa semana. Estava ali construindo, reformando a minha casinha que eu tenho na praia. Pensei que não, está faltando um piso para churrasqueira, faltando uma pedra, faltando o piso da frente. Fui eu, antes de ontem, comprei tudinho, para a honra e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele me der assim, sem pensar, sem fazer planos, ele chega e faz, filha, está aqui, é seu. Eu só abro a boca a chorar e agradecer. Só isso que eu faço, porque ainda faço pouco por nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos de confiar, porque vem sim a tempestade, mas a vitória vem logo atrás, assim a gente confia. Tem choros, tem lutas, vai ter renúncias, mas nós temos duas opções. Com tudo isso, nessa tempestade que vamos enfrentar, a cada dia, que não vai parar, que todo dia vamos ter tempestade, mas nós só temos duas opções. Ou parar a nossa caminhada, ou prosseguir a nossa caminhada. Não é isso? Então, o melhor é ser forte e corajoso e continuar com Jesus no barco. Que nossa vitória é certa. Vamos confiar, não vamos temer. Vamos sempre estar firme, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos dá a vitória. Então, aqueles homens estavam ali, com medo de Jesus, dormindo tranquilo, sabendo, vendo o que estava acontecendo. Tem umas Bíblias que falam que estava numa almofada, a minha não fala. Mas tem uns que falam que estavam deitados ali na polpa, né, do barco, na almofada. Ele estava como ele quisesse, mas ele estava ali. Então ele pode estar na nossa vida como ele quiser, mas ele está aqui conosco. O importante é nós estarmos com Deus. Não importa onde, só importa Ele, o nosso poderoso, está conosco. Nos dando vitória, nos livrando, dando livramentos que a gente vê e livramentos que a gente não vê. Que são muitos, são vários, porque está aí o leão rosnino para nos tragar. Mas o Senhor Jesus está ali na frente para não deixar que nada venha acontecer com seus filhos amados.
Por isso que eu digo, eu amo demais Jesus. Ele é a minha vida, todo dia. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. A vida da minha família, a minha casa, está tudo nas tuas mãos. Só faço pedir a Ele isso que está nas tuas mãos. E sempre eu creio e acredito que está assim nas mãos deles. Porque pela tempestade que eu já passei, se eu não estivesse na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estaria aqui hoje lendo essa palavra. Porque eu digo, não sou pregadora, não entendo, mas essa rádio está me enchendo mais do Espírito Santo, está me trazendo mais palavras, me trazendo mais conforto, porque se um dia eu não for no culto, mas à noite eu estou aqui. Quando eu não estou aqui, eu estou no culto. Então eu digo, não perco um culto. Quando amanhã estarei trabalhando, não vou estar presente, mas eu sei que o Espírito Santo vai estar lá comigo. E eu sei que os irmãos estão aqui também orando também por mim, porque é árduo também ali o trabalho, é ardido. Tem que pegar cada coisa, mas com o Senhor no barco, tudo a gente vence. Tudo, não adianta o diabo se levantar, porque ele levanta só para cair e se envergonhar. Porque só é isso que ele faz, se envergonhar. Porque nós somos filhos de santo e santos somos também. Ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Então, quando Jesus acalma a tempestade, acalma ali o mar, assim ele acalma também o nosso coração. Quando nosso coração está aflito, sem saber o que vai fazer, sem saber como agir, ele vem, coloca a sua mão sobre o nosso coração e acalma. E a gente ali sente uma brisa, uma coisa boa, que não sabemos nem dizer como é o sentir, o mover de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Glória, 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 glória eu te dou, Senhor Jesus, Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esteja com todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Isaura, quando a senhora quiser fazer uma construção aí, a senhora liga para o pastor Joel, que ele tem uma construtora chamada Nova Jerusalém. É só a bênção de Deus. Oh, glória. Missionária Edneia. Glória! Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Boa noite a todos, né? Na paz do Senhor Jesus. Boa noite ao nosso querido ouvinte. Onde quer que você esteja, o Senhor esteja visitando o seu coração, o seu espírito. O Senhor esteja nos abençoando. Uma programação muito abençoada. Glória a Deus por isso. Grande é o Senhor e muito digno do louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Mateus capítulo 20, verso 17 a seguir nos diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse: Eis que vemos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabes o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com
que eu sou batizado? Dizem-lhes eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Aleluia! Essa palavra, eu quero destacar aqui o personagem é Salomé. A Salomé, a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João. Eu lendo essa palavra e entendo, Salomé era uma das mulheres que faziam parte daquele grupo de mulheres que seguiam a Jesus e que serviam a Jesus e que cooperavam com o ministério de Jesus. Esse Jesus, esse nosso Salvador, ele passando pelo mar da Galileia, ele viu Zebedeu na pesca. Zebedeu era um dos grandes empresários da época, marido de Salomé, os pais de João e de Tiago. E Jesus passando ali, chamou os dois. Vem cá, sigam-me. E eles obedeceram a Jesus. Zebedeu continuou na sua empresa. E Zebedeu era um dos grandes empresários da época, porque na época quem pescava no mar da Galileia era um grande empresário. E João e Tiago faziam parte dessa empresa com o pai dele. E Jesus levou eles para seguir. Naturalmente, nós podemos pensar, Salomé passou a seguir a Jesus. Salomé, João e Tiago. Aqui, falando um pouco de João e falando um pouco de Tiago, foram discípulos, apóstolos de Jesus, muitíssimos usados no Evangelho após a ascensão de Jesus Cristo na glória. Eles foram muito usados, tanto que ficaram na Bíblia para nós. E Jesus, que pegou esses dois filhos de Salomé, chamou, conduziu-os com ele em viagens, em obras, em experimentos mil pela fé, pelo poder, no conselho, nas orientações da palavra, Salomé junto. Eu imagino, Salomé sabia de Jesus. Salomé conhecia a Jesus de forma profunda, de uma maneira vasta. O que Jesus fazia, o poder de Jesus, os milagres que Jesus operava, a forma que Jesus tinha para exercer o seu ministério no meio das pessoas, por onde ia, nas viagens todas, por onde seguia. E eu vejo assim um certo atrevimento de Salomé. E ele pergunta, o que tu queres? Isso que me pede? O que tu está me pedindo? O que tu queres, mulher? Olha o pedido de Salomé. Que eles dois se acendem, um da tua direita e um da tua esquerda. Mas que atrevimento de Salomé. E olhando para nós, a gente se bate todo dia. Eu quero subir, eu quero ir, eu vou com Jesus. E a gente anuncia, quanta palavra essa noite, anunciando a Jesus, incentivando a crer, incentivando a sair da treva, incentivando a ir para a luz, incentivando a confiar, incentivando no momento difícil a crer em Jesus. Salomé foi muito atrevida, ela foi corajosa, ela foi lá, o amor dela por esses filhos, ela sabendo do poder de Jesus, ela imaginava para onde Jesus ia após o tempo dele,
Ela sabia que ele ia passar pelo sacrifício todo. Ela sabia que ele ia entrar naquela caminhada ali no Getsemane. Salomé sabia que ele iria ser crucificado, esbofeteado, ele iria ser humilhado, ele iria ser negado, ele iria ser escorraçado de tal forma. Mas ela, sabendo de tudo isso, ela sabia que ele iria voltar para a glória. Como nós sabemos que ele vem para nós novamente. E hoje a gente se prepara para quando ele vir. Porque antes dele vir, a igreja será arrebatada. E antes de Jesus vir, todo olho verá o Senhor na glória. Mas aí a igreja já foi arrebatada. E ali Salomé queria que os filhos se aceitassem com ele quando ele estivesse lá na glória. Agora uma parte muito, muito difícil, muito triste. Tiago, o filho de Salomé, que ela queria que sentasse à direita ou à esquerda, foi o primeiro mártir por causa de Jesus. Tiago foi o primeiro a ser decapitado quando o rei da época, Herodes Agripa I, por causa da pregação do evangelho, por causa daquele poder, por causa da ousadia na palavra, orientando vidas, chamando vida, arregimentando almas, tirando das trevas, tirando do lodo, mostrando o caminho. Esse rei da época mandou decapitar Tiago. Ele foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro a ser morto de todos os discípulos que Jesus tinha deixado quando foi assunto aos céus. Tiago, o filho de Salomé, foi o primeiro a ser decapitado. E naturalmente a gente sabe que essa alma subiu. Mas foi na hora que aquela espada tocou ali, ele subiu. E João, ele foi aquele que foi lançado no olho, foi perseguido, foi exilado e foi o único que morreu uma morte natural. Olha aqui a história dos dois filhos de Salomé na caminhada com Jesus e por causa de Jesus. Tiago foi o primeiro mártir e João foi o último a morrer de todos os discípulos. Tiago, o primeiro a ser morto de todos os discípulos. João, o último a ser morto de todos os discípulos. Tiago foi decapitado. João foi de morte natural. João foi o discípulo do amor. Antes de João subir para a glória, ser levado após a sua morte, ele já descansava a cabeça no peito de Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia por isso. E a palavra dessa noite que eu tenho a todos nós, a você ouvinte, ou quando você ouvir essa mensagem, se debruce em Jesus, descanse em Jesus, creia em Jesus, persevere na palavra, persevere na confiança, persevere no jejum, persevere na oração, persevere na fé, porque sem essa fé é impossível acreditar, é impossível ser aceito, é impossível ser concebido, ser acolhido nos braços do Pai. Sem a fé é impossível agradar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, de que não está existindo, não está acontecendo. Mas a gente crê, e pela maneira da gente crer, e por conta de crer, a gente vê o resultado das batalhas, das questões, porque existe uma perseverança. E essa palavra dessa noite, qual é a mãe hoje que não quer seu filho caminhando com Jesus? Qual é a mãe que, conhecendo a Jesus, não quer os seus filhos caminhando com Jesus? Você que me ouve, você jovem, você adolescente, você sabe que papai, mamãe, vovô, falando, aceite.
aceite, que a palavra dessa noite Salomé pediu para Jesus. E a gente vive um tempo de oração, de clamor, de aconselhamento. Venha para Jesus, saia daí, deixa disso, não faça isso, venha cá, vem para cá, confesse a Jesus, caminhe com Jesus, louve a Jesus. Uma palavra de aconselhamento, uma palavra de incentivo para que possa um dia estar lá na glória com o Pai. Salomé queria que lá na glória sentasse no trono de Jesus. E hoje o nosso pedido é que seja salvo, que possa subir e que possa ter o direito legal de entrar pelas portas, aleluia, e adorar a Jesus numa vida eterna com Ele. Deus abençoe grandemente meus ouvintes, nossos ouvintes. Deus abençoe todos na plataforma e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Diácono Abel, louvor para adorar a Deus aí, varão. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor, com todos os filhos e irmãos, em nome de Jesus, os ouvintes com a boa noite de salvação. Querer louvar o Senhor e os ouvintes meditando este testamento, Deus vai falar o seu coração. Glória a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas veladas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão, só Jesus. Só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus te espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará os teus pés ao caminho mais certo. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá me dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá me dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Amém. Agradeço a oportunidade de Deus. Amém, né? Só Jesus. Só Jesus. Queridos, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, 2 minutos para cada um, por favor, hein? Já estamos com o horário bem avançado. Mas vamos começar a oração com a irmã Vicentina, depois o diácono Abel, a tua esposa,
E assim vou passando em ordem para as pessoas. Irmã Vicentina. Estou aqui. Ô, glória. Meu Deus, meu Pai. Agora, papai, nós queremos te agradecer, meu Senhor Jesus, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Na vida de quem nós pede, Senhor. Ah, Deus, ainda uma boa noite para todos, Senhor Jesus. Todos que estão na plataforma, todos que estão nos ouvindo, papai. Ah, Jesus, vai tomando conta de cada um, meu Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado. Toma conta, Pai, desses que moram na rua, Senhor. Ah, Senhor Jesus, só o Senhor para cuidar deles, papai. Cuida de cada um, Senhor Jesus, porque só o Senhor mesmo. Nós não pode fazer nada, nós só pode clamar e o Senhor atende, papai. Vem dar, Senhor Jesus, um bom serviço para quem está trabalhando. Um bom sono para aquele que está dormindo, Senhor, descansando a mente para amanhã. Ah, Deus querido, Deus amado, vai tomando conta, papai, de cada um. Assim eu te peço, meu Senhor Jesus, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor? Amém. Diago Abel. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. Ah, Senhor eterno, poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ah, Senhor, ai de mim e ai de nós que não fosse a tua misericórdia, Senhor. Como diz a tua palavra, que a misericórdia do Senhor são as causas nós não temos consumido, meu Pai. Neste momento, eu apresento o teu pastor Joel, Senhor, e a todos os teus servos, Senhor, que estão aqui neste programa, Senhor, vai abençoando cada um, Senhor. Abençoa também aqueles que não podem participar nesta noite, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece a cada um, meu Pai. Vai abençoando cada um, apresentando também os ouvintes, Senhor. Ó, Senhor, toca, Senhor, mais profundo, Senhor, nestes corações, Senhor. Salvando, libertando, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que eu te peço, fica conosco, Senhor, não sou na para tudo certo. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, nós nos encontramos, Senhor, na tua presença, meu Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Por um dia de paz que nos concedeste, meu Pai. Nós queremos te agradecer por tudo. Pai querido, obrigada pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Que se encontram assim, meu Pai, da tua direção, meu Senhor, toma em tuas mãos, cada um, Senhor. Fazendo da tua graça, meu Pai querido. Deus, eu pode te louvo, Senhor, te peço, Pai, eu tomo o coração, meu Pai, a cada um dos teus filhos, nos vai guardando, Senhor, livrando de todo mal. Pai, é o que eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã diaconisa Rosângela, o nosso querido diácono Gilberto. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que você tem nos concedido, meu Pai, de estarmos aqui, Senhor, mais uma noite para te agradecer, clamar o teu nome, Senhor, contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, por mais essa chance. Que o Senhor, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, possa nos conceder amanhã, Pai, mais uma oportunidade, mais uma chance de poder te adorar. Meu Deus, toma cada um desta plataforma nas tuas mãos. Toma o pastor Joel, Senhor, fortalece. Toma nosso irmão, Pai, Diácono Abel, sua família, nossa irmã Vicentina, Pai, toda a família dela. Meu Deus, nossa irmã Edneia, nossa irmã Risalva. Toma cada um delas nas tuas mãos, Senhor. Aqueles também que não participaram, meu Senhor Jesus Cristo, nesta noite, mas que o Senhor continue guardando, cuidando de cada um. Me dê uma noite, meu Senhor Jesus, tranquila, reparadora, meu Senhor, dê um sono tranquilo na tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Soberano Deus, entro mais uma vez na sua gloriosa direção, Pai, para te agradecer, Pai, por mais esse programa. Entregar meus irmãos nas suas mãos, mais uma vez, Pai. Entrego o pastor Joel nas suas mãos,
Ah, Pai, continua dando sabedoria a ele, dando ousadia na sua palavra. Entrego essa rádio também nas suas mãos, Senhor. Também entrego esse site nas suas mãos, Pai. Esse site não é dele, é do Senhor. Agradeço em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, pastor? Amém. Diaconisa Risalva, 2 minutos, seguida a irmã Dinéia. Amém? Amém. Peço licença mais uma vez para entrar na tua presença, Senhor Jesus. Obrigada por participar aqui dessa live, Senhor. Que o Senhor encha, Deus, de sabedoria o pastor Joel, Senhor Jesus, dando a ele intrepidez, Senhor, na tua palavra. Se eu peço, Senhor, que dê força, coragem, dê ânimo para enfrentar essas lutas do dia a dia, para que ele venha, Senhor, ser sustentado pelas tuas mãos. E aqui, Senhor, ele todos os dias vem fazer a proclamação, Senhor Jesus, para nós levarmos, Senhor, a palavra para muitos e muitos lugares, para muitos irmãos ouvirem, Senhor Jesus, e trazer sempre na tábua do coração, Deus. Assim eu peço, Senhor Jesus, e te agradeço, Deus, por estar aqui na presença, por eu ter deitado, acordado, e o Senhor ter me dado a minha filha, a vida dos irmãos em Cristo Jesus, dado a vida dos meus filhos, Senhor Jesus, da minha filha. Segura, Senhor, nas mãos de Disney, Senhor. Me dê a ela ânimo, Senhor, para vir lutar, Senhor, contra os inimigos, Deus, que querem aqui abater ela, Senhor. Que o Senhor Jesus dê ânimo a ela, que seja na direção. Toca profundamente, Senhor, naquela vida, Deus. Como assim também toca na vida de meu neto, Natan, da minha neta, Nauane, Senhor Jesus. Da minha filha também, Senhor. Laine, Deus, mas ela está na tua presença firme, que seja todos os outros assim firmes, Senhor. Deus, traz de volta, Senhor Jesus, para Deus caminho, meu filho José Wagner, que agora, Senhor, se encontra ali, longe da família, se encontra ali no estado de Minas Gerais, meu Deus. Toma conta dele, Senhor, toca também no coração dele, para ele voltar para os teus caminhos. Senhor, dá ele ânimo, Senhor, também, Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor deixa, Senhor, vai dar a cura dele, Senhor. A cura dessa vida que ele quer viver, como o Senhor sabe, Senhor Jesus. Que ele vai deixando isso para trás, Deus, para vir para a Tua casa, para vir para Teus braços, te servir, porque ele está afastado de Ti, meu Deus. Ele já me disse, Senhor, que está chegando a hora, mas essa hora dele não chega, mas a hora é do Senhor Jesus. O Senhor é quem sabe de todas as coisas, eu não sei de nada, Deus. Ó Senhor Jesus, dá ânimo, dá coragem a cada um de nós, sabedoria para falar do Teu amor, Senhor Jesus. Assim, Deus, eu me entrego em Tuas mãos essa noite e a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmã Dinéia? Amém. Amém, irmã Dinéia? Amém. Pai Santo, Deus de poder e glória, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, nessa oportunidade que o Senhor nos concede de poder te servir, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre todos nós, sobre nossas casas, nossa família. Eu também peço a paz no Estado brasileiro. Eu peço a tua paz na nossa nação. Eu peço que vidas olhem mais para ti, Senhor. Eu peço que vidas se incumbem mais diante de ti na nação brasileira. Eu peço por salvação de almas na nossa nação. Eu peço a paz, Senhor, em todos os estados brasileiros. Eu peço a paz nos lares, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê a disposição para te servir, Pai. Eu peço a disposição, amor no nosso coração, pelas almas, amor na Tua palavra, para falar da Tua palavra como nos convém falar. E que ouvidos ouçam, Pai, e jamais permaneçam na sua ignorância. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por todos os nossos ouvintes e te agradeço de todo o meu coração o pastor Joel, a disposição dele, as lutas, os temporais que esse homem já enfrentou, já passou e está aí contando que tu és o grande, eu sou o todo
poderoso que socorre, que limpa e que agracia, mandando seguir, prosseguir e botar a mão no pódio e subir no pódio e dizer: louvado seja Deus que até aqui tem nos ajudado. Pai amado, eu rogo dessa forma esta noite, te agradecendo de todo o meu coração. Amém. Amém, glória a Deus, né? E a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o poder de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que seja com vocês na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu caminhar, porque verdadeiramente, se você quiser fazer, não vai conseguir, mas o Espírito Santo ele faz, porque verdadeiramente ele quer te usar. Que todos possam dizer amém para Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória.